Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Durante a pandemia do novo coronavírus, nós já falamos aqui de assuntos que vão do meio ambiente à educação, de retomada ao modo presente durante a pandemia. Agora é um assunto que interessa a todos. O mundo todo sentiu os impactos no mercado de trabalho da Covid-19. Vamos aos nossos convidados de hoje, a Esther Colombini, professora do Instituto de Computação da Unicamp e vice-presidente de Relações Institucionais da RoboCup Brasil, e o Daniel Duque, economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV Rio, na área de mercado de trabalho. Sejam bem-vindos ao Capital Natural. Daniel, eu queria que você primeiro falasse de um raio-x do mercado de trabalho aqui no Brasil, da informalidade que já acontecia antes da pandemia e que atingiu em cheio os brasileiros, por favor. Bom, a economia brasileira sempre foi uma economia marcada, né, pela informalidade. É um mercado de trabalho muito segmentado, com metade da população trabalhando sem nenhum vínculo formal. No entanto, nessa crise, a gente teve uma particularidade em relação às outras, que foi justamente que no mercado de trabalho, o setor mais impactado negativamente foi, de fato, o informal. A gente teve aí uma concentração da perda de postos de trabalho nessas atividades sem vínculo de trabalho formal, né, enfim. E isso é de fato algo diferente em relação às crises anteriores, quando a gente via mais os empregos formais que respondiam às oscilações da atividade econômica. Por que acontece isso? Porque justamente essas atividades informais, elas são aquelas que mais necessitam de aglomerações, né? São atividades no comércio, nos serviços, enfim, onde se concentra a informalidade. E aí, nesse ponto, o isolamento social, né, a quarentena, ela basicamente inviabilizou esse tipo de trabalho de acontecer nesse momento. Desse modo, a gente está vendo aí uma perda de 10 milhões de empregos, mas grande parte disso vindo aí da informalidade. No entanto, mesmo assim, a gente ainda teve quedas bastante significativas do emprego formal também. O número aí de pós-trabalhos destruídos, enfim, né, de currículo formal, ele oscila aí entre 1 e 2 milhões, dependendo da pesquisa que você vê. Ou seja, isso num universo aí de cerca de 35 milhões de trabalhadores, né, no setor privado com vínculo empregatício formal, né? Então, desse modo, a gente vê o impacto realmente generalizado da crise, né, nos setores, mas certamente mais concentrado ali no setor informal. Esther, quando a pandemia chegou, o mundo vivia uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China. A internet 5G, ela começava a ganhar espaço na Europa, já tinha seu espaço na Ásia. E o Brasil começava a discutir a internet 5G aqui. Inclusive, o leilão da internet 5G está marcado para acontecer no fim desse ano. Como você poderia definir a inteligência artificial e a relação de emprego aqui no Brasil? Bom, Pablo, obrigada pelo convite. Com relação à inteligência artificial é uma área da computação, da ciência da computação, que está preocupada na construção de algoritmos, que são programas de computador, é exatamente o que faz com que os computadores funcionem, né? Mas que tem a capacidade de demonstrar um comportamento inteligente. Então, a gente usa a própria definição de inteligência humana para falar de inteligência artificial. Mas a ideia é que esses algoritmos, esses programas em execução, eles são capazes de realizar uma tomada de decisão que seria uma tomada de decisão como se um humano estivesse executando ou próxima do que seria o comportamento de humano. Então, sei lá, quando eu tenho um programa de inteligência artificial jogando xadrez, ele deveria se comportar como se um humano estivesse jogando xadrez, um especialista naquele caso. Mais recentemente, tem uma área, uma sub-área da inteligência artificial chamada aprendizado de máquina, que tem feito muito sucesso e que está nas mídias, na mídia o tempo inteiro, que é uma área chamada de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele eleva a inteligência artificial para um outro nível, porque ele faz com que os algoritmos inteligentes, eles também sejam adaptativos, eles se adaptem a novos cenários, a novos dados, a novas circunstâncias. Então, como o humano né? Então, à medida que a gente vai interagindo com pessoas, adquirindo novos conhecimentos, a gente muda o nosso comportamento para tomar decisões mais eficientes. Então, essa é a ideia da inteligência artificial e da sub-área associada, que é
aprendizado de máquina. Com relação a como a IA tem sido usada no contexto da pandemia, né, como ela impactou de alguma forma, a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma busca incessante, tanto da esfera pública quanto privada, pelas diversas possibilidades do uso da inteligência artificial. Seja lá no aplicativo do seu celular que estima qual é o tempo que vai levar para o motorista chegar na tua casa com o produto que você comprou, seja, por exemplo, na gestão pública, usando para poder fazer um rastreamento de como está o deslocamento das pessoas dentro das cidades e ver quais são os principais pontos onde podem ter explosões de casos para fazer um lockdown seletivo, por exemplo. Então, isso foi amplamente utilizado em vários países do mundo. E a gente viu também, exatamente por causa desse poder e a necessidade do uso da tecnologia, que foi necessariamente forçado para muita gente até que nem estava tão acostumado a usar a tecnologia, né? A gente viu novos usuários entrando no mercado, no comércio eletrônico, a aplicação dessas técnicas de inteligência artificial nos mais diversos setores. Então, do ponto de vista da inteligência artificial, ela foi sim estimulada no sentido de ajudar nas mais diversas esferas a essa utilização maciça que a gente teve que ver aí de uma hora para outra da tecnologia em todos os cenários. É curioso porque você fala de caminhos que a inteligência artificial encontrou dentro da pandemia. E o Daniel escancarou a informalidade aqui no Brasil, que ficou bem evidente durante essa pandemia do coronavírus. Falaremos mais sobre isso no segundo bloco do Capital Natural. Uma pausa agora é rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. Estou de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre as relações de mercado de trabalho durante a pandemia do coronavírus e as perspectivas para o pós-pandemia. Temos a Esther Colombini, que é professora do Instituto de Computação da Unicamp e vice-presidente de Relações Institucionais da RoboCup Brasil, e o Daniel Duque, economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV Rio, na área de mercado de trabalho. Daniel, no primeiro bloco a gente falou sobre informalidade versus inteligência artificial. Eu queria falar um pouco sobre como a tecnologia impacta nas relações de mercado de trabalho antes e durante a crise sanitária. Por exemplo, a situação envolvendo entregadores de aplicativos aqui no Brasil. Não, de fato, né, a gente tem tido uma grande dependência, né, do emprego por aplicativo já desde da última crise que tivemos, né, ali entre 2015 e 2016, quando tivemos, né, também quedas bastante relevantes da ocupação, a taxa de desemprego explodiu, foi para mais de 10%, enfim, chegou ali a quase 13% em 2016. Tudo isso criou, né, um grande número de trabalhadores que precisavam de trabalho e não tinham esse tipo de ocupação, não tinha vaga nas empresas. E o que ocorreu foi que, ao mesmo tempo, surgiram, né, aquelas ocupações, atividades por aplicativo. Hoje, né, depois de passados aí quase 5 anos desde aquele período, a gente já tem consolidado, né, diversos tipos de ocupação por aplicativo, como por transporte, como por entrega, pode ser entrega tanto de alimentação quanto entrega de qualquer outro tipo de artigo hoje em dia. Enfim, tudo isso foi criado nesse período e criou, de fato, um colchão que permitiu com que muitos que tinham perdido o emprego ali na primeira crise se ocupassem de alguma forma, né? Claro que com uma configuração diferente do trabalho, né? A gente está aprendendo mais ou menos como funciona, como vai funcionar esse tipo de trabalho, né? Com aplicativos, como é um vínculo, se tem vínculo, enfim, como é esse tipo de serviço. Mas fato é que muitos empregos hoje só existem porque a gente tem esse tipo de aplicativo, né? Inclusive na pandemia, os aplicativos de entrega eles foram super importantes, né? Não só para as pessoas que estavam buscando esse serviço, mas também para aqueles que estavam trabalhando nessa atividade. Agora, outra tecnologia que foi super importante nesse período da pandemia é o teletrabalho, né? A gente tem hoje cerca de 10% dos trabalhadores, quer dizer, na última semana foi um pouco menos, mas enfim, cerca de 10% dos ocupados que estão hoje usando o teletrabalho para manter seus empregos, né? E isso foi super importante justamente para conseguir
ao mesmo tempo, manter o isolamento social e também é, man- manter a atividade, manter algumas ocupações. Claro que não é para todo mundo, a gente tem aí um tipo de emprego que é mais qualificado, é muito concentrado na educação, por exemplo, que já tinha, né, o EAD antigamente, mas agora se consolidou. Enfim, isso tudo permite, é um tipo de tecnologia que que possibilita que a gente tenha novos trabalhos e que provavelmente vão se manter depois da pandemia, né? Porque justamente você tem o seu trabalhador em home office, você reduz uma série de custos fixos, né? Como aluguel, manutenção, enfim. E isso é obviamente vantajoso para os empregadores, né? Desse modo a gente pode esperar uma maior consolidação ao longo dos anos, aí certamente a pandemia foi um acelerador dessa tendência, desse tipo de trabalho que não necessita do empregado estar no lugar de trabalho. O lugar de trabalho pode ser a própria casa dele ou onde ele decidir, né? Pode ser um co-work, enfim. O teletrabalho hoje, ele realmente só foi a tecnologia que possibilitou isso. O Daniel levantou alguns exemplos, Esther, e eu queria trazer alguns outros também. Nós aqui, por exemplo, no Capital Natural, tendo que fazer o trabalho remotamente por conta da pandemia do coronavírus, entrevistas sendo dadas por drone a alguns jornais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a inteligência artificial foi impactada diretamente e até acelerada por conta da pandemia. A inteligência artificial, como eu acho que já comentei antes, ela tem ganho expressão mundial, né? O uso da inteligência artificial tem ganho expressão mundial nos últimos anos, inclusive tem se tornado política de Estado em vários países do mundo, como Estados Unidos, China, na comunidade europeia como um todo, e está começando a surgir isso no Brasil com a construção de centros de IA voltados para agricultura de precisão, indústria 4.0, medicina, então o uso da IA mesmo para auxiliar nesses diversos contextos. E o que aconteceu com esse emprego que a gente acabou vendo em lote das tecnologias, seja na comunidade acadêmica que está tendo que dar aula dentro de casa, porque as universidades não pararam, elas estão usando as ferramentas digitais, seja no serviço público ou nas empresas privadas que tiveram que se adaptar em última instância e de última hora para o processo, ela foi acelerada de alguma forma. Então, assim, tudo aquilo que a gente já estava fazendo, as coisas que a gente já estava desenvolvendo, as pessoas começaram a perceber que poderiam se valer dessa tecnologia de alguma maneira e dos avanços que têm sido realizados nas pesquisas da área para melhorar os seus próprios processos, seja o processo produtivo, seja a relação de mercado, buscar, por exemplo, as pessoas que agora não tem mais atendimento presencial, ou ficaram sem o atendimento presencial do seu público por um tempo e prestam serviço, como é que elas podiam impactar a vida dos seus usuários sem necessariamente ter esse impacto? Então, a inteligência artificial ela tem essa capacidade de não só ajudar, auxiliar nos processos que já existem da empresa, mas também buscar novas relações que podem acontecer. Então, acho que, de uma forma geral, o que a pandemia fez foi mostrar a necessidade para a gente e crescer uma busca por trazer essas tecnologias que de alguma forma já estão presentes em diversos setores para dentro dos ambientes mais diversos. Então, com relação à questão do emprego assim, particularmente, a gente sabe que a gente não sabe muito bem como as coisas vão ficar depois da pandemia, né? A gente não sabe ainda muito bem como que o mundo vai ser até que todo mundo esteja imunizado ou quando a gente entender suficientemente desse vírus para saber se uma imunização é suficiente, de quanto em quanto tempo volta ou alguma coisa do tipo. Mas o que esses sistemas podem nos ajudar é das mais diversas formas possíveis auxiliar no desenvolvimento dessas atividades que de alguma forma podem estar prejudicadas pela mudança do panorama como um todo. Então é óbvio que nem tudo é bonito só associado a essas áreas, mas a inteligência artificial tem sido muito pensada como é que eu posso auxiliar, por exemplo, um médico que está fazendo um determinado diagnóstico, mas ele não pode necessariamente ter contato com o paciente. Eu poderia ter alguma ferramenta que auxilia o médico nessa coleta inteligente
inteligente de dados, para que, de alguma forma, não substitua ele de jeito nenhum, mas dê para ele uma perspectiva diferente que ele poderia ter se ele tivesse contato com o paciente, mas naquele momento ele não tem. Então, a ideia da inteligência artificial é não ser algo para substituir o humano, mas para ajudar o humano naquelas tarefas. E nesse momento em que eu acho que a tecnologia está ajudando a gente a resolver problemas que a gente talvez não tivesse antes, porque a gente estava em contato um com o outro, ela surge como um ferramental para poder auxiliar, né, nessas condições. Esse exemplo que a Esther trouxe ajuda a explicar, porque muita gente deve se perguntar, mas como é que os governos sabem do isolamento social em cada cidade? É justamente a partir desse ponto, do cruzamento de informações. Se sabe, por exemplo, qual é o isolamento social numa grande capital do Brasil e daí tomar medidas necessárias para o lockdown, o confinamento obrigatório ou até mesmo o isolamento de uma certa região. Uma segunda pausa no Capital Natural, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o mercado de trabalho durante a pandemia e no pós-pandemia. Capital Natural está de volta falando sobre mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus e as perspectivas daqui para frente. Justamente esse é o ponto do terceiro bloco. Temos como convidados a Esther Colombini, que é professora do Instituto de Computação da Unicamp e vice-presidente de Relações Institucionais da RoboCup Brasil, e o Daniel Duque, economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV Rio, na área de mercado de trabalho. Daniel, o ministro da Economia sempre gosta de falar que o Brasil vai surpreender o mundo e vai mostrar uma recuperação em V, ou seja, uma queda rápida por conta da pandemia, mas uma recuperação rápida também. De fato, alguns índices podem trazer um certo otimismo para a economia brasileira. Mas e em relação ao mercado de trabalho? O desemprego no Brasil aumentou assustadoramente durante a pandemia e a recuperação do setor de empregos não é tão rápida assim. E não é só aqui no Brasil, não. Os Estados Unidos tiveram, na semana passada, por exemplo, 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego, um número muito alto em relação às últimas semanas. Como é que você enxerga essa recuperação do mercado de trabalho aqui no Brasil? Não, na verdade a gente está tendo, de fato, uma recuperação expressiva, né, em alguns setores da economia, principalmente comércio, mas a gente não sabe muito bem também o quanto dessa recuperação está sendo puxada, né, pelos estímulos que o governo, né, adotou com a pandemia, né. A gente pode citar, por exemplo, o próprio auxílio emergencial, né, que é uma experiência única do Brasil de transferência de renda, que está custando, né, 50 bilhões por mês, frente, por exemplo, a 33 bilhões do Bolsa Famílias, por ano. Então, realmente, foi uma mudança muito grande do governo em relação a gastos. Inclusive, o Brasil já tem essa comparação. O Brasil ele foi um país que, mesmo não sendo um país desenvolvido, ele gastou tal como os desenvolvidos, e muito à frente dos países em desenvolvimento, durante a pandemia, né? Agora, quando a gente não tem nem a estrutura fiscal desses países, que tem as contas muito mais ajustadas, a gente não tem nem a gente tem muito maior risco, né, para os investidores, ou seja, a gente não dá segurança para o nosso endividamento, para a nossa dívida, enfim. A gente criou, de fato, uma situação em que a gente gastou como desenvolvido sem ter as condições dos países desenvolvidos, e isso está tendo um impacto muito relevante na economia nesse momento, porque a gente está vivendo meio que a base de estímulos fiscais, né? O auxílio emergencial hoje ele conseguiu manter o consumo das famílias, as famílias consumiram alimentos, as pessoas consumiram todo outro tipo de artigo no varejo. A próprio comércio, né? A pesquisa de comércio, ela foi a primeira a se recuperar, ela hoje está no mesmo nível de pré-pandemia, mas a gente não sabe como vai ser tudo isso quando acabar o auxílio emergencial, né? Então, assim, a data-chave ali é janeiro de 2021, quando o governo vai voltar enfim, trabalhar com seu orçamento limitado pelas leis, pelas regras fiscais, como o teto, como a lei de propriedade fiscal, enfim. A gente tem toda uma gama, a gente tem um futuro bem certo do como vai ser essa volta à normalidade, né? Como vai ser como o governo vai fazer o ajuste fiscal, como vai ser a economia pós-gastos, enfim. Todos esses estímulos hoje estão tendo impactos positivos, mas eles também têm uma conta a ser paga no futuro, né? Então a gente vai passar de um momento em que a gente está gastando mais do que a gente tem para o momento que a gente vai estar pagando o que a gente gastou hoje. E aí sim a gente vai ver como vai ser a recuperação.
No mercado de trabalho, a gente não estava vendo ainda nenhum tipo de recuperação até os últimos indicadores saírem do CAGED e as últimas semanas da PNAD Covid, que mostraram enfim, número positivo, né? O CAGED a gente não sabe muito bem o que está acontecendo também, porque ele também está um pouco influenciado por uma política do governo de manutenção do emprego, enfim, da jornada de trabalho, de suspensão do contrato, em dar estabilidade relativa para os empregados, enfim. E aí hoje o nível de desligamento do CAGED ele está muito abaixo da média histórica, né, mesmo todo outro ano, em relação a esses últimos meses. Então pode ser que esse resultado também esteja um pouco artificial, né, em relação ao, ao que vai ser de fato o CAGED normal quando acabar essa política, que ela foi até estendida para o final do ano, mas enfim, ela eventualmente acaba junto com todas as outras. E aí sim a gente vai ver o que vai ser de fato a recuperação no Brasil. E eu acho que a gente pode, enfim, há um alto grau de incerteza nisso. A gente pode ter algumas surpresas negativas, apesar de que a gente está vendo hoje enfim, um resultado mais positivo. Deixa eu insistir nessa questão, porque você muito bem lembrou do benefício que as empresas estão adotando de redução de jornada de trabalho e de contratos também. O governo defende a desoneração da folha de pagamento e defende também a questão envolvendo a privatização de algumas empresas para desafogar o Estado. Você acha que isso pode gerar um contingenciamento da crise agora? E quando o tempo do benefício acabar ou o prazo da desoneração, isso virá um efeito dominó mais para frente, de demissões? A desoneração, né, que o governo está planejando, ela pode até ser positiva no sentido de criar alguns empregos, mas ela também tem um alto custo fiscal que o governo quer pagar com um novo imposto, né, com um imposto sobre pagamentos digitais, como a gente chama de nova CPMF, enfim. E as privatizações, apesar de que o governo nos fala disso desde a da campanha, também não houve qualquer tipo de realmente empenho efetivo do governo nesse sentido, então também não vejo algo como algo realmente factível no horizonte curto. Agora, a desoneração realmente, se ela não for bem feita, ela pode ser inclusive ruim, né? Tem vários estudos que mostram que esse tipo de política não necessariamente cria emprego, ela mais realoca emprego, enfim, ela realmente tem um custo muito elevado, e isso pode ser mais negativo para o país do que realmente manter a situação como está ou fazer um outro tipo de desoneração, como, por exemplo, uma desoneração sobre o primeiro salário mínimo, como alguns economistas defendem. Então, eu não vejo essas agendas do governo como realmente positivas no momento, mas pode ser que a gente acabe adotando outras reformas, enfim, a reforma tributária está aí na mesa, reforma administrativa talvez, e aí com isso a gente consiga criar uma recuperação mais virtuosa e mais prolongada ao longo do tempo, mas enfim, tudo isso é muito incerto, e a gente não tem muito como prever as próximas ações do governo. Esther, o Daniel colocou janeiro de 2021 como uma virada de folha também na área econômica de mercado de trabalho, mas janeiro de 2021 talvez não tenhamos uma vacina que possa fazer com que o novo normal realmente aconteça. Então o setor cultural continua sendo impactado, por exemplo. As relações de trabalho continuam sendo impactadas. Aí instituições de ensino, como a própria Unicamp também. Como você acredita que vai ser o futuro das relações de mercado de trabalho com o uso da tecnologia no pós-pandemia? Por exemplo, o streaming, as lives, o consumo por aplicativos de comida, aplicativos de compras também, as instituições de ensino com as suas aulas, pesquisas e por aí vai. Bom, a gente não sabe muito bem que mundo novo é esse que a gente está vivendo. A gente sabe que as coisas vão ser diferentes de alguma forma. Mas a minha área de pesquisa em particular, então eu trabalho com robótica inteligente, então essa área de robótica inteligente e inteligência artificial, ela já vem discutindo há bastante tempo essa questão, o impacto do uso da automação, só que agora da automação de serviço, porque a gente conhece uma automação industrial que aconteceu
cresceu assim, nas últimas décadas no mundo, né, o uso de robôs na indústria, mas agora a gente está falando de uma automação que vai para uma outra linha, que é a ideia da automação do serviço. É do veículo autônomo agora que a Uber está pesquisando para prover o serviço de carro autônomo sem precisar de um motorista. É o uso, por exemplo, do transporte usando drones para fazer entrega de material, que já está acontecendo. Inclusive a ANAC acabou de fazer, de autorizar as primeiras entregas, os primeiros testes com entregas dessa natureza no Brasil. Então, assim, a gente já sabe que existe um impacto que vai acontecer nas relações de trabalho e em determinadas categorias de trabalho, e a gente já vem discutindo isso. O que é importante, eu acho, e o que a pandemia mostrou para a gente, que a gente precisa aprender com essa experiência, é que não dá para deixar para discutir o problema depois que ele acontecer. A gente já sabe que que não tem mais como voltar atrás, que certos serviços realmente vão ser substituídos ou pela inteligência artificial ou por um processo mais avançado com os robôs autônomos ou atividades desse tipo. Mas que outros trabalhos vão ser criados para poder para exatamente suportar toda essa ampliação desses serviços automatizados. O que a pandemia mostra para a gente também é que a gente precisa tratar o problema do ponto de vista de educação, de investimento em ciência e tecnologia, de capacitar essas pessoas que porventura vão perder os seus empregos antecipadamente para que elas possam se encontrar. Então, essa situação da pandemia, do isolamento social, ela mostrou para a gente que não só a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que perderam o emprego aí, que estavam vulneráveis com já com essa precarização do emprego, como o Daniel tinha comentado, mas que a gente também, além de não ter saneamento básico, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm acesso à computação, a computadores, que não têm acesso à internet, e essas pessoas vão sofrer o impacto da pandemia muito maior do que as outras. Elas não têm, a minha universidade, por exemplo, a Unicamp, para poder manter a aula dos seus alunos, ela fez todo um programa gigantesco de buscar quais eram os alunos em situação de vulnerabilidade. A gente tem muitos, quais aqueles que não tinham internet em casa, não tinham computador. Fez todo um programa de doação de computadores, de doação de chip, e todo um planejamento que normalmente não faz parte da universidade, ela não tem nem verba no geral para isso, para que ela pudesse dar continuidade às aulas sem aumentar as diferenças que já existem entre as pessoas. Então, e isso vale para as relações de trabalho. Se a gente não educar as pessoas para esse mundo digital, para esse mundo da inteligência artificial, para esse mundo da tecnologia, o que vai acontecer é que esse emprego esporádico, esse trabalho esporádico que vai estar disponível para várias pessoas, o de alto nível que a pessoa vai poder fazer de casa, em situações como a gente está tendo agora, com mais tranquilidade, ele não vai estar disponível para todo mundo. Então, a gente só vai aumentar a diferença entre as pessoas. E a gente deveria tirar proveito da possibilidade de pensar nisso agora que a gente está vendo o cenário exposto. Então, como política pública mundial, e eu nem falo isso do ponto de vista nacional, eu falo como mundial, a gente precisa entender que existe uma revolução de trabalho normalmente acontecendo nos mais diversos níveis, e não é culpa da tecnologia o que está acontecendo, a tecnologia está vindo para ajudar a gente dentro de vários contextos. Por exemplo, eu poderia ter um robô agora fazendo limpeza urbana sem expor as pessoas, ou desinfetando hospitais sem precisar expor pessoas nesse cenário. Mas a gente necessariamente não tem investimento público suficiente, ou não acredita que a pesquisa nacional seja relevante, e isso de alguma forma impacta e deixa a gente refém de, por exemplo, ficar importando tecnologia. Então, num cenário desse, eu acho que em todos os sentidos, a pandemia mostrou pra gente que esse investimento em educação, ciência e tecnologia é extremamente relevante para que a gente não possa ficar perdido caso, porventura, alguma coisa assim aconteça. Então, acho que é essa a situação. Esther Colombini, Daniel Duque, muito obrigado pelas análises dos dois, pela participação aqui no Capital Natural. Uma boa semana pela frente. A você que nos acompanhou também, muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana pela frente. Você pode participar, comentar, compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais do Capital Natural. Eu voltarei no sábado que vem. Até lá, uma boa semana. Tchau, tchau.